Os sentinelenses são uma tribo vivendo na ilha Sentinela, pertencente ao arquipélago de Andaman, na Baía de Bengala, Oceano Índico. Em 1850, eles eram cerca de 5 mil nativos. Mas então, os britânicos trouxeram uma colônia penal e várias doenças com esta, que começaram a dizimar os nativos. Uma expedição de antropólogos foi enviada em 1967 e os nativos se esconderam na selva. Entre 1970 e 1973, os cientistas voltaram e foram recebidos a flechas. A seguir, em 1974, eles trouxeram presentes como cocos, um porco vivo, potes e panelas. Mas os nativos formaram uma linha de batalha na praia, armados com flechas, fazendo gestos como se fossem defecar, assim mostrando seu total desprezo aos estranhos que claramente não eram bem-vindos. Somente em 1991, um contato amigável foi feito entre 28 nativos e um grupo de antropólogos. Eles encontraram um povo vivendo na Idade da Pedra que não sabia fazer fogo e guardava brasas de árvores queimadas por raios. Eles costumam despir os visitantes, tiram seus óculos, relógios e não veem sentido algum nas roupas. Não conhecem a agricultura, vivem de peixes, tartarugas e porcos selvagens. Podem descascar cocos com os dentes e a sua música só possui 2 notas. A única arte que eles conhecem é a pintura corporal e eles não têm chefes nem curandeiros. Os sentinelenses resistiram mais tempo ao primeiro contato do que outras tribos do arquipélago. Porém, há outros na região. Nas 361 ilhas entre a Índia e a Birmânia, encontramos os andamanenses, os onge e os jarawa, todos do grupo conhecido como negritos, caracteristicamente baixos, rosto redondo, corpo esguio e pele negra. A África não é o único lugar onde a pele negra tornou-se típica. Como foi que os negros chegaram ou se desenvolveram na Ásia? Antes da resposta, lembre que assistir os vídeos anteriores desta série e conferir os links e bibliografias nas descrições deste vídeo vão ajudá-lo a compreender melhor o vídeo a seguir. Inscreva-se no nosso canal, acione o sino de notificações para os próximos vídeos desta série e deixe sua curtida compartilhando com seus amigos e nas suas redes sociais. O historiador persa Muhammad ibn Jarir al-Tabari, em 915 d.C., relata que a tradição oriental alega que Cuxi, neto de Noé, teve filhos com uma das filhas de Tiras, chamada Carnabil, filha de Batuil, filho de Tiras, e juntos geraram os abissínios da Etiópia, os sindhis e os hindus da Ásia. Verdade ou não, a tradição serve para observarmos que no mundo oriental sempre se entendeu que havia uma irmandade entre os povos negros da África, Arábia e Índia, através dos filhos de Cuxi. Num estudo de filhos de Cuxi descritos em Gênesis 10, aparentemente as tribos camitas de Avilá, Sabta, Sabteca, fazem parte de um grupo relacionado com a região oriental da Península Arábica, em especial próximo ao Golfo Pérsico. As pressões da expansão semita pode ter levado camitas a buscar novas terras, além das mudanças climáticas e os conhecidos hábitos de caçadores e coletores desse povo.
A aventura lançou estes cuxitas pelo litoral sul da Ásia, onde podemos ver culturas distintas de povos de pele mais escura. Também há 2 haplogrupos genéticos masculinos muito distintos nesta região, o C e o D, que deixaram um rastro genético saindo do sul da Arábia, seguindo pela costa sul asiática, indo até o Oriente. Estudos genéticos mostram conexões genéticas entre populações arcaicas da Índia, Indonésia e Austrália. O haplogrupo C percorreu a costa sul da Índia, contornando o litoral da Ásia até o noroeste da Rússia e chegando a passar o Estreito de Bering entre a genética dos índios Nadanê. Don Richardson, no livro O Fator Melquisedeque, relata a história do povo Santal da Índia. Ele traz o relato de 1867 de um missionário norueguês que entrou em contato com um povo vivendo ao norte de Calcutá, na Índia, e, ao ouvir a mensagem do missionário, identificou como a mensagem de Thakur-Jiu, o Deus verdadeiro. A tradição Santal conta como, há muito tempo atrás, o Deus verdadeiro, Thakur-Jiu, criou o primeiro casal humano, Haran e Ayu, e os colocou para morar a oeste da Índia, num lugar chamado Ihiriri Piripiri, onde um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois os induziu a oferecer a cerveja ao demônio. Acordando, souberam que andavam nus e sentiram vergonha. Segundo o Santal, Ayu teve 7 filhos e 7 filhas de Haran, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Mas seus descendentes, que moravam em Krojkaman, se tornaram corruptos. O Deus verdadeiro apelou aos humanos, mas eles não voltaram a ele. Então ele colocou um casal santo escondido numa caverna da montanha do Hararata e destruiu a humanidade com uma inundação. Mais tarde, seus descendentes migraram para Sazanbeda, o campo de mostarda, onde se multiplicaram e o Criador os dividiu em vários povos diferentes. Então, os ancestrais do Santal migraram para a terra de Jarpi e depois cada vez mais ao leste, de floresta em floresta, até que se depararam com montanhas incapazes de transpô-las e, se frustrando, perderam a fé no Deus verdadeiro, Thakur-Jiu. Neste momento, os ancestrais do Santal fizeram um pacto com Maranbaru, o grande espírito da montanha, onde os espíritos lhes permitiram passar rumo ao Oriente, enquanto os homens se comprometiam a praticar o apaziguamento de espíritos. Foi assim que os Santal descreveram que deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar os espíritos. Logo depois, eles encontraram uma passagem nas montanhas e se tornaram servos dos espíritos. Alguns acreditam que a passagem possa ter sido o Passo Kimber, entre as montanhas do Afeganistão e Paquistão, acessando a região do Hindu Kush. O local foi rota para tropas persas, alexandrinas, mongóis e islâmicas. O próprio nome da região é incerto e parece um tipo de referência a Kush, o pai dos povos negros. Os Santal contaram que seus ancestrais rumaram para as planícies do Paquistão e da Índia, depois para a fronteira com o Bangladesh, onde se tornaram os atuais Santal. Esqueceram Thakur-Jiu, a não ser pelo nome, e começaram a adorar outros deuses e espíritos. Alguns clamavam ao sol como se ele fosse Thakur, mas os antigos sabiam que Thakur-Jiu era distinto e invisível. A tradição do Santal nos dá uma ideia de como a história dos 11 primeiros capítulos de Gênesis foi recontada e como os povos abraçaram novas crenças. Mas mais do que isso, nos mostra como tribos de exploradores migraram pelo sul da Ásia e enfrentaram grandes dificuldades no caminho. Antes da invasão da Índia pelos arianos, o sul da Ásia foi habitado por civilizações negras que habitavam a região do Vale do Indo entre Paquistão e Índia. Estes povos da Idade do Bronze parecem ter habitado o lugar como uma civilização entre 3.300 e 1.300 a.C.
Eles chegaram muito cedo à região com tecnologia paleolítica e um grupo continuou seguindo o litoral ao leste, enquanto o outro ficou desenvolvendo uma cultura neolítica que logo deu lugar à cultura calcolítica Jorui, que morava em casas retangulares com telhados de palha, crendo na vida após a morte e enterrando os mortos em casa. Curiosamente, cortavam os pés antes de sepultar os seus mortos, talvez para impedir que o espírito vagasse como fantasmas. A civilização do Indo, como conhecida, ia desde o Afeganistão até os confins da Índia. As ruínas de Harapá, cuja religião relembra o culto à deusa e formas tauríneas, foi contemporânea de Ur III, Mesopotâmia, Egito, Creta, Elamitas, com quem parecem ter conexões comerciais. Harapá fica no Punjab, hoje Paquistão. Era um lugar de muitas casas feitas de tijolo de barro vermelho bem cozido, com uma cidade contendo cisternas, esgotos e uma cultura urbana datada de 2600 a.C. Comercializavam com a Suméria, cornalina e lápis-lazuli. Eles usavam cobre, cultivavam e tingiam algodão. Também produziam trigo, arroz, galinhas e gado. Estudos sobre a causa e o declínio da civilização do Indo apontam que mudanças climáticas, seca, resfriamento podem ter abalado estes povos e os feito mudar, incluindo a diminuição do comércio com a Mesopotâmia. Os residentes migraram para o Vale do Ganges, onde estabeleceram povoações mais isoladas que deixaram descendentes nos negros do sul da Índia, conhecidos como Dravidianos ou Sindhis, que foram subjugados por invasores arianos séculos depois. Veja o vídeo aqui no nosso canal Askenaz e os Arianos para saber mais sobre esta invasão. Com as mudanças geológicas e climáticas, enquanto a Idade do Gelo desertificava alguns lugares e enxugava o mar, deixando pontes de terra, passagens secas uniram a África até a Arábia, a Índia e o Sri Lanka, a Indochina e as ilhas da Oceania, a Austrália e a Tasmânia, por onde animais passaram e atrás destes, os seus caçadores cuxitas e os seguiam. As ilhas andamanenses cedo isolaram a família que chegou a elas, que adaptou e selecionou determinadas características, como no caso dos negritos. Mas o tipo básico de pele resistente ao calor e cabelo crespo é encontrado também entre os negritos de outras ilhas, como nas Filipinas, entre os Semang da Malásia, entre os melanésios do Fiji, Ilhas Salomão e Vanuatu. Seu fenótipo também pode ser reconhecido nas diversas tribos de aborígenes da Nova Guiné, Austrália e tasmanianos. Na Austrália, os aborígenes australianos são mais parecidos com os de Papua do que com os indianos, mas pelo menos 11% do seu DNA ainda guarda a herança dos indianos. Eles chegaram à Austrália durante a Era Glacial, quando florestas cobriam o lugar e enormes mamíferos marsupiais vagavam por lá. Suas lendas contam sobre as áreas costeiras que foram engolidas pelas águas, provavelmente se referindo ao fim da Era Glacial e à subida dos mares, quando eles ficaram isolados e se tornaram 400 tribos e línguas diferentes que compartilham a mesma cultura. Como sua genética é muito diferente de asiáticos e europeus, supomos que eles são uma amostra destas tribos antigas, vindas das terras de Babel, antes de se miscigenarem com os descendentes de Jafé, que colonizaram a Ásia. Seu isolamento genético comprova que estas tribos antigas, que deixaram o Oriente Médio, eram negros, e como o rastro vem da Península Árabe, sem dúvida eram descendentes de Cuxi. Em especial, o haplogrupo masculino C é encontrado em populações de toda a costa, desde a Índia até o nordeste da Rússia, entre povos indígenas que atravessaram Bering para a América.
mas pelo menos 46% dos australianos aborígenes têm esse haplogrupo. A outra linhagem de cuxitas que foi para o Oriente era do haplogrupo D, e parece ter se encontrado com os descendentes dos filhos de Jafé por Togarma, e ao misturar-se com estes asiáticos no haplogrupo NO, formaram os povos do Oriente. Veja o vídeo Togarma, pai dos povos do Norte, aqui neste canal. Foi assim que caçadores camitas e nômades jafenitas deram origem a 4 linhagens interrelacionadas: as tribos chinesas, tribos japonesas, coreanos e nômades da Mongólia, que se relacionaram com os povos turcos e asiáticos. Acredita-se que o marcador genético CM217 seja a assinatura genética de Gengis Khan, sobre quem é dito ter deixado centenas de descendentes. Mitos de origem desses povos falam de animais totêmicos diferentes que se unem para formar um novo povo, representando a união de povos e tribos diferentes, como é o caso do mito mongol, que fala de um lobo e um cervo, e do mito coreano, que fala de uma ursa e um tigre. A história mongol demonstra que eles são o fruto da união de diversas tribos das estepes. Em geral, concorda-se que coreanos, chineses, japoneses partilham uma ancestralidade comum. Algo importante também ocorreu no Tibete, talvez quando as montanhas se erguiam e dividiu povos, espalhando-os para muitos lugares. Ali também há evidências arqueológicas de que um povo do norte da Ásia encontrou-se com um povo vindo do sul, ao norte da Índia. O haplogrupo D parece ter vindo da Arábia e Índia, mas subiu para o Tibete, enquanto o ramo D desceu em direção ao sudeste asiático, onde, aproveitando as pontes de terra da era glacial, acessaram as ilhas Andaman e ilhas entre a Ásia e Oceania. O haplogrupo D une tibetanos e japoneses como geneticamente semelhantes. O caminho de povoamento das ilhas japonesas ainda é um mistério, mas sabemos que o marcador genético D, além do Tibete, é encontrado em rotas do Sudeste Asiático e Oceania até o arquipélago japonês, entre o povo Ainu, entre os Ryukyuans e na família Minamoto. Os chineses também estão entre as misturas de Jafé e Cã. Bill Cooper, em seu estudo publicado Depois do Dilúvio, conta sobre o povo Miaotzu da China, que relata sua origem numa genealogia que lembra muito os nomes da genealogia de Gênesis. Nomes tais como o primeiro, Sete, Nuá, aquele que sobreviveu ao dilúvio, Lohan, Loshen, Japun, dos quais eles alegam descender de seu filho Gomen, que seria o Gomer bíblico, filho de Jafé, pai de Togarma, descrito pelos Miaotzu como Tutan. Conforme sua genealogia, 5 gerações depois, um ancestral teve 11 filhos, dos quais 5 formaram os Miaotzu e os demais se misturaram aos invasores chineses por casamento. Talvez esses invasores chineses representassem a linhagem do haplogrupo C dos descendentes de Kush. Acredita-se que o nome China venha da dinastia Qin, que também lembra de certa forma o nome Khan. A palavra Khan é utilizada até hoje em línguas mongóis para chefe, porém o maior dos atuais 56 grupos étnicos reconhecidos pela China é o Han. Os chineses Han vêm de uma antiga confederação de clãs chineses. Entre eles, o marcador haplogrupo DM147 é muito presente, assim como em populações chinesas, como os Qiang, onde ele aparece em 23% dos homens, nos Yi ou Lulu da China, nos Yao, nos Puni e nos Naxi. Também encontramos na Tailândia, Vietnã e Laos. Das misturas étnicas forjadas na pré-história chinesa, um ramo que vamos chamar de austronésios parece ter
saído em direção ao litoral e se lançado ao mar, tornando-se os indonésios, empurrando os melanésios, que eram dos cuxitas, que migraram para o sul da Ásia, mais ao leste. Os austranésios também chegaram a Sulawesi, Java, Sumatra, e uma de suas linhagens deu origem a um tipo mais moreno, os polinésios, que, sendo extraordinários e corajosos navegadores, colonizaram lugares remotos como as ilhas da Polinésia, Tahiti, Samoa, Havaí e as distantes Nova Zelândia e Ilha da Páscoa, um dos lugares mais isolados do planeta. Curiosamente, um grupo polinésio navegou para dentro do Índico e nos faz pensar o quão longe eles podiam chegar com aquelas jangadas simplórias. Este grupo chegou a uma grande ilha selvagem na costa africana, da qual as tribos negras da África ainda nem tinham navegação para alcançar. Era Madagascar, um pedaço da África colonizado por cuxitas da Ásia. Não perca os próximos episódios de Ancestrais, quando vamos iniciar uma nova etapa estudando os povos semitas. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, curta o nosso canal, inscreva-se, acione o sino de notificações e nos acompanhe nessa jornada reconstruindo os nossos ancestrais.